Bem, alunos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos ajeitar nosso projeto, vamos refazer algumas coisas no projeto aí, né? Principalmente aquelas tarefas anteriores de ajeitar o botão de atualizar, colocar o botão de remoção. Eu vou estar corrigindo aí os itens aí e atualizando nosso projeto para ele poder, na próxima aula, ou até mesmo nessa, se der tempo, nós colocarmos o nosso código na base de dados de API Firebase, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos rodar nosso projeto. Para isso eu vou abrir aqui o terminal. Vou colocar Ionic S. Bem, temos aí nosso projeto. Vou apertar o F12 aqui, entrar no modo console. Temos aqui o console com o nosso console aberto aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando com a base de dados local. Vou fazer as mudanças, não vou mexer com a base de dados ainda, vou manter ela do jeito que está aqui, tá? Bem, ajeitar aqui o nosso código, ajeitar zoom, pronto. Bem, agora nós vamos fazer o que? Na nossa última aula, nós vimos alguns problemas para consertar, né? Primeiro, nós vamos fazer com que aqui apareça o botão de slide, né? Para ele poder indicar a atualização, porque aqui basicamente eu clico sobre o elemento, ele já abre a atualização, e eu não quero isso, eu quero que ele me dê a opção de eu puxar para um lado, apagar o elemento e puxar para o outro, atualizar esse elemento. Então vamos abrir esse arquivo lá no nosso código, vamos aqui no nosso deixe usuário ts, fechar aqui meu console, e também no nosso usuário HTML. Esses dois arquivos eu vou deixar aberto aqui. Vou usar os dois arquivos, tá? Principalmente o HTML. O que nós vamos fazer agora? Eu vou lá no nosso Ionic, vou na parte de componentes e vou buscar aqui o componente. Nós temos aqui o Ion Item Sliding. Tá? Esse é o nosso elemento que nós vamos usar. Tá? Se a gente for aqui no item, por exemplo, nós temos aqui vários exemplos, tá? E um dele é esse que eu falei, você poder jogar para o lado. Então esse Ion Item Sliding é ele que faz esse comportamento, tá? De você jogar para um lado e para o outro. Para isso, a gente vai ter que literalmente adicionar um desses elementos aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, Ion Sliding, ele vem até aqui embaixo. Tá? Então eu vou pegar esse primeiro aqui, pode ser o primeiro ou o outro. A variação é a questão de a quantidade de botões que você vai ter no teu código, tá? E a posição deles. Vou pegar o primeiro aqui, ó, Ion Sliding. Vou lá no meu código agora. E aqui na lista você pode ver que eu já tenho o Ion Item e o Ion List. Vou ver aqui, ó. Vou colar ele aqui dentro. Sim. Tá vendo? E vou atualizar ele aqui no código. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, Ion Item, é o meu Ion Item que está aqui em cima. Então, vou pegar esse Ion Item que está aqui, vou recortar ele e vou colocar nesse lugar aqui do Ion Item que está no meu sliding. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, onde define o botão que vai ficar no lado esquerdo e o botão que vai ficar no lado direito, tá? Nesse caso aqui eu tenho até mais de um botão, então eu vou apagar esse item aqui, para que fique um botão de um lado e um botão do outro. Nesse botão aqui, ó, tá? Ele vai ativar a função favorite. Essa função não existe. E aqui seria o meu atualizar. Esse aqui vai ser minha função para atualizar, tá? E aqui embaixo vai ser minha função para apagar. Aqui, ó, vai ser o apagar, o remover. Bem, se essa aqui é a função para apagar, tá? Aqui, ó. Uma coisa que você tem que olhar é que aqui a questão do side, né? O side no Ionic, eles definem se o item vai estar à esquerda ou direita na maior parte dos componentes. Nesse caso aqui, esse botão ele vai estar no lado esquerdo. E o end ali embaixo, ele define aqui embaixo, né? Ele define que esse botão vai estar no lado direito, né? No final da linha.
Se eu quero que esse botão tenha uma cor vermelha, eu uso o atributo color, né, e coloco aqui o item danger, fazendo com que esse item fique em vermelho, tá? E aqui em cima a cor padrão dele seria o azul. Se eu quisesse uma outra cor, poderia usar o color também aqui em cima. Eu vou salvar e vou testar esse item aqui. Bem, vai ter um item que ele vai dar errado. Aqui, ó. Ó. Vou atualizar aqui. Ele não vai estar funcionando. Faltou uma coisa. Faltou esse aqui, ó. A minha lista, ela tá literalmente gerando uma lista dentro do sliding. E não é isso que eu quero. Eu quero que todo o slide, todo esse item, ele seja atualizado. Então eu tenho que pegar esse for aqui, ó, ngForm tá aqui, retirar ele daqui, do Ion Item, e colocar ele no sliding. É o sliding que vai ser repetido, tá? E não só o item. Então eu salvo aqui, volto lá para minha lista. Já deve ter atualizado aqui, mas eu vou atualizar novamente. E olha, lá, já apareceu apagar e atualizar. O apagar não funcionou a cor porque eu coloquei no item acima, né? Vamos então aqui editar. Esse color não é aqui, ele é no item. Aqui, ó. Agora sim, agora tá certo. Salvo. Espera atualizar. Olha lá, o apagar ficou certinho. Só que se eu clicar aqui, ele gera um erro falando que não existe a função, né? A função remover e não existe a função atualizar. Porém, se eu clicar no nome, ele continua, né? Se eu clicar aqui no nome, ele continua chamando a função para atualizar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que, ao clicar no atualizar, ele chame lá o item. Então, vamos lá no nosso código. Eu tenho que fazer aqui agora. Esse router link que está aqui, ó, ele vai ter que ir para onde? Ele vai ter que ir no lugar desse clique, né? Então vou tirar ele daqui, vou apagar esse clique que está aqui e vou colocar o router link aqui dentro. Então o que vai acontecer? Deixa eu minimizar aqui para ficar mais claro o código. Ao clicar aqui, ele vai chamar a rota passando o ID do nosso elemento, tá? Então salvo aqui, vou lá na nossa aplicação, vou atualizar aqui a lista, né? Ó. O apagar continua dando errado e o atualizar agora tá funcionando, ó, tá vendo? Se eu chamar aqui o Paulo aqui pro lado e clicar nele, olha lá, Paulo foi atualizado. Se eu clicar no nome Paulo, não acontece nada. Então eu fiquei aqui com o botão slide, né, o list slide, para poder o usuário agora se ter certeza que quer apagar ou atualizar os nossos usuários aí. Tá funcionando aí o nosso slide. Isso aqui no caso dá uma aparência melhor para o nosso código. Bem, e agora o remover? Como é que fica o remover? Como é que eu faço para apagar esse elemento aqui? Bem, basicamente eu tenho que criar uma função, né, que apague esse elemento, tá? Isso. Eu vou lá no meu código, vem aqui no nosso list ts e posso criar aqui uma função chamada remover, se eu quiser. Então vem aqui, chamada remover. Essa função remover, ela vai receber a key, né? E ao remover, né, e ao receber a key, deixa eu formatar aqui meu código, ficar bonitinho, ajeitar ele. E ao remover, ele tem que chamar o serviço que faz a remoção do banco de dados. Eu já chamei o serviço aqui em cima. Então basta chamar o que? x.usuário service, passando aqui, né, ponto o remove, passando aqui a minha key, que é a key que está ali na referência do código. Então feito isso, ele já remove o objeto, já vai tirar o objeto dali, tá? O que eu posso fazer aqui é colocar um TN e chamar o alerta para poder falar para o meu elemento que foi removido, elemento removido, né? Um exemplo. Só que não é necessário você informar para o usuário que removeu o elemento, basta ele atualizar a lista, tá, gente? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: eu não posso simplesmente, né, ir lá e apagar o elemento, tá? Se eu faço isso, ó, vamos lá, vou fazer um teste aqui para vocês verem o que eu estou falando. Se eu chegar aqui, né, nesse último elemento cadastrado aqui que eu cadastrei de teste e apagar ele, olha lá, ó, erro, assim, eu não atualizei a função. Vamos lá.
Eu vou lá no meu código, né, que eu fiz a função, tem que chamar ela lá no nosso HTML. Então aqui não é um read teste, é remover, passando a key, que é o user.uid, né? Então essa aqui seria a nossa key. Então ao clicar eu chamo a função e passo a key dele, salvo. Vou lá no meu Ionic e agora sim, ó, clico aqui, olha lá, não aconteceu nada, mas ele apagou. Se eu atualizar aqui a base de dados, olha lá, o último nome aqui da minha lista sumiu. Então ele está apagando, tá? Se eu for aqui e atualizo o meu código, olha lá, apagou. Então ao apagar o elemento, ele tem que atualizar a lista. Ele tem que atualizar esse item aqui, tá? Então vamos lá, vamos ajeitar isso daqui. Primeiro, quando eu apagar o elemento, ele tem que pedir uma confirmação. Ele tem que falar, realmente você deseja apagar? Então, para isso tem que ser um alerta com uma função bem definida. Então, vamos lá no nosso Ionic Components. Vamos pegar um alerta que tenha lá a função de perguntar para o usuário. O alert aqui tem alguns tipos e tem tipos que geram a confirmação, né? Ó, aqui tem o alerta normal que nós já vimos. Tem o múltiplo button e tem aqui o alerta confirme. Esse é o cara que eu quero usar, tá? Aqui é uma função. Como ele é uma função bem específica, uma pergunta bem específica, eu não vou colocar ele no serviço. Até poderia colocar, mas eu não vou colocar ele no serviço. Vou copiar ele daqui. Vou vir aqui no meu list.ts, depois do remover. E vou colocar aqui o meu serviço de alerta aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Ele vai pedir para você colocar esse componente. E nós já vimos que esse componente tem que ser importado. Então a gente vai vir aqui no nosso construtor. Vai colocar uma vírgula. Posso colocar private, né? 2 pontos. Alert controller. Aí ele faz o auto import aqui em cima. Então eu já importei aqui meu objeto. Dá uma formatada aqui para ajeitar. Então aqui não tem erro nenhum. Então aqui, né, o alerta confirma é bem fácil de entender. Ele vai ter o cabeçalho de confirmar, né? Então aqui confirmar remoção. Estou perguntando se ele quer realmente apagar. Aqui eu posso colocar uma mensagem, né, para ele usando HTML na mensagem, né? Deseja apagar o usuário. Eu faço aqui o questionamento. E aqui tem, né, o botão de cancelar, né, e o botão de confirmar, né, o OK. Aqui poderia ser cancelar, poderia ser não, não, e aqui poderia ser sim. Só que quando for sim, né, aqui você pode ver que tem um render. Essa função faz com que né, ele execute uma tarefa. Nesse caso aqui, o class aqui não é o secundário, é o danger, que eu quero que fique vermelho. Então, vou apagar esse secundário aqui. Danger. Que fique em vermelho. Qual a classe do CSS que o botão vai carregar. E aqui vai ser o padrão, né? O azul. Se você quisesse que ficasse verde, seria a class success. Seria a class success, né? Que é o padrão verde do Ionic. Então, se ele for não, ele não vai fazer nada, né? Ele vai fechar. Então, aqui não tem função nenhuma, né? Eu posso apagar aqui. Lembra agora que se for realmente verdadeiro, ele vai remover, ele vai apagar o elemento. Tá? Então, aqui eu teria que chamar o remover aqui dentro. Só que o remover, eu já linkei no HTML, eu já linkei, eu já utilizei que ele está apagando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui em cima, ó. Vou copiar esse comando, né? Vou colocar aqui dentro do OK. Ó, coloquei no OK, ele fica dando erro. E aqui no confirme, na verdade, essa linha de comando aqui, ó, até aqui em cima, eu vou apagar. Por quê? Eu estou apagando o chamamento da função e estou transformando o meu remover todo em uma função do press alert.
Então o que, que vai acontecer? O Press Alerta ele vai ser mostrado na tela, vai aparecer a caixinha para ele e dependendo da resposta que o usuário der, vai confirmar ou não a mensagem, tá? Então vamos fazer o teste aí, né? Vamos salvar aqui tudo, ficar bonitinho. Vamos lá no nosso código agora. Deu um erro aqui, porque erro de chave, né? Eu devo ter fechado, apaguei chave de imagem, né? Aqui. Agora foi. E aqui eu tenho que botar o async, né? Eu removi lá. Quando você usa o termo wait, a função ela tende a ser assíncrona. Então, toda vez que você usar o wait aí, a função tende a ser assíncrona. Então, aqui ó, fiz os acertos aqui. Eu vou tirar esse espaço aqui para poder caber tudo na tela. A função remover, ela virou uma função que recebe uma chave. Ela vai chamar uma confirmação aí no botão. Se o usuário clicar não, não acontece nada. Se ele clicar em sim, ele faz a função de remover aqui o meu elemento, apagando o elemento da nossa conta. Tá? Salvo tudo. Vou lá na minha conta. Bem, chegando aqui agora, né? Vem aqui no Pedro. Peço para apagar, olha lá. Deseja apagar o usuário? Sim ou não? Né? Aqui eu tenho como escolher. Se eu colocar não, não acontece nada. Se eu clicar em sim, ele apaga o elemento, porém não atualiza. Ó. Pedro já saiu da listagem, mas não atualizou. Eu tenho que fazer com que isso aqui seja atualizado. Como é que eu vou fazer para isso aqui ser atualizado, pessoal? Bem, eu tenho a função de remover, certo? Qual é a função que faz o usuário ser atualizado? É essa daqui, ó. Essa função, assim que eu executo ela, ele atualiza para meus usuários, né? Então essa parte aqui do ONG onInit, ela vai ser executada para atualizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, atualizar lista. E dentro dela eu vou colocar essa funçãozinha aqui, ó, esse termo aqui, ó, vou recortar ele daqui e vou colar aqui dentro do atualizar. Tá aí, ó. Porra. Então aqui dentro é fácil, né? Aqui eu vou chamar o atualizar lista. Então quando eu chamar o atualizar lista, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que agora, na hora que eu remover o elemento aqui, ó, quando o elemento for removido, o que eu vou fazer? Vou dar aqui um ten, né? Vou criar uma função assíncrona aqui, certo? Essa função assíncrona, ela vai chamar para mim o atualizar lista. Significa o quê? Que quando eu apagar o elemento da minha lista, ele atualiza. Simples assim. Aí eu venho aqui, atualizo tudo. Então se eu chegar aqui agora e apagar o Tomás, ó, olha lá, a lista foi atualizada. Viu, pessoal? Então, essa lista aqui atualizada, eu tenho, assim, agora está funcionando. Então, quando eu atualizo, né, vem aqui, atualizo, né, e volto para o item, ele tem que atualizar também a lista. E quando eu apagar aqui o elemento, ele apaga, remove o elemento da lista também e agora atualiza essa lista para mim. Não tem que ficar toda hora atualizando nem o banco e nem aqui o nosso aplicativo. Bem, uma coisa que eu pedi para vocês fazerem aqui seria você fazer o botão de refresh, né? O botão de refresh aqui é aquele botão que você puxa e ele faz o refresh da página, né? Dá aquele refresh. Isso acontece muito nos celulares novos. Então, quando eu faço aqui o movimento para baixo, né? Ele faz o refresh. Para isso, para colocar ele é bem fácil. Eu tenho que vir aqui e achar o botão de refresh aqui, ó. Vamos ver, vamos procurar. Finish scroll. Slide, header, down, load, não, já vimos o load. Aqui ó, Ion Refresh. O Ion Refresh é um componente que quando você puxa aqui, ó, ele te dá o refresh da página. Você pode personalizar esses elementos. Para usar ele é bem fácil. Você basicamente faz isso aqui, ó. Copia esse ícone, né, copia ele e cola ele lá no teu HTML. Aí você vai aqui no teu HTML e cola ele aqui, pode ser no início. Vou ajeitar aqui meu HTML. Pode ser aqui no início do código. Eu gosto de colocar ele bem no início do código. Tá? Vou botar ele bem aqui embaixo do botão. Tá? Dar uma organizada aqui no código.
Aqui eu fiquei com o Fab, né, o botão flutuante, o Ion Refresh, e aqui eu tenho a nossa lista, né, de componentes com o sliding, né. Bem, ele colocou aqui o Ion Refresh, né. Aqui tem um content aqui, ó, esse content tem que sair. Tá, tem que ficar só o Ion Refresh. Se você colocar outro content que ele gera erro. Vou organizar meu código aqui, agora sim. Então aqui tem o Ion Content. Voltando aqui para o nosso código, lá no nosso Ion Component, você vai ter aqui a função do uRefresh Event. Então essa função aqui que ele gerou, que eu vou ter que colocar no meu código, para que ele execute a tarefa, né? Então aqui eu vou copiar, vou vir aqui no na minha lista, né? Na minha lista TS. Vou vir aqui depois de atualizar e vou colar aqui essa função do refresh. Essa função do refresh, o que ela tem de especial? Ela tem essa função aqui, ó, set timeout. Essa função set timeout é ela que vai fazer com que o load suma, tá? É uma função que faz com que o comando ele seja cancelado, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui, por exemplo, na hora que ele começa a operação, eu vou pedir para o atualizar. x.atualizar lista. Esse atualizar lista aqui, ele na verdade, ele faz o get all, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer, ao invés de chamar atualizar lista, eu poderia chamar a função get all aqui, pegando esse 10. E se ele fosse feito, aí eu dava o set out cancelando o nosso refresh. Eu posso fazer isso dessa forma também, tá? Agora, se eu quiser também, eu posso dar um return aqui, né? Um return aqui no meu atualiza lista. E aqui, ao chamar o atualiza lista, eu coloco um 10, agora que ele virou um provider, né? Ele herdou lá a característica do provider, né? Do promise, desculpa. Então aqui eu posso chamar, né, aquela função anônima dentro do 10 para poder chamar esse set timeout. Então aqui eu vou chamar a função anônima. Tá aqui, pode ser anônima. E essa função anônima vai ter aqui o set timeout para ele fechar o nosso load, tá? Aqui, ó, foi completo. Se tudo acontecer bem, ele finaliza aí o nosso código, sendo que o mínimo que ele vai ficar aí são 2 segundos. Então, mesmo que ele for muito rápido, ele deve continuar 2 segundos ainda na tela. Salvo tudo aqui, vou lá para o meu código e vou fazer aqui o refresh, ó. Tá vendo aqui? Tá atualizando a lista, ó. Foi lá e pegou as informações. Então, mesmo que ele vá lá e pegue rápido, ele fica ainda 2 segundos na tela. Tá aí funcionando, galera. Viu? Ó. Então, se eu apagar, adicionar, basta fazer esse movimento que ele vai atualizar. Tá? Então, eu já tenho aqui o botão de slide funcionando. E eu já tenho aqui o refresh, né, da nossa página aí também funcionando, fazendo a busca lá na nossa base de dados. Tá, ok? Bem, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu falei que quando ele entra na página, ele tem que atualizar. Então, se eu for aqui cadastro uma pessoa, vou cadastrar aqui a Carla, a Carla Maria. Carla Maria. Aqui, ó. carlam@email.com. carla@email.com. De novo. carla@email.com. Agora foi. Letra maiúscula ali. O telefone dela. Data de nascimento. Aí. A senha dela. Mando salvar. Pronto, salvo, né? Aí eu volto aqui para a lista. Aqui, ó, aqui a Carla não apareceu, né? No banco de dados foi cadastrado, mas aqui na nossa lista não foi. Eu teria que fazer o refresh aqui, ó, para ela aparecer. Então tá funcionando o refresh. Só que eu gostaria que ele carregasse assim que eu entrasse na pasta. Então assim que eu entrar na página 2 do usuário, né, tab 2, né, ele já mostra essas informações para mim. Como é que eu faço isso? Bem, para isso aqui acontecer, deixa eu ter que dar uma olhadinha aqui, né, no seguinte. Eu coloquei lá no Ion
no list usuário, TS, eu coloquei aqui no ng on init, né, essa função aqui. Essa função, ela só vai ser executada quando você inicializar esse componente a primeira vez. É quando você tem a tela em branco, ele não está na memória, você acessa o componente a primeira vez, ele vai carregar. Porém, quando o componente já está na memória, ele não carrega. Então, por isso tem que ficar toda hora pedindo para atualizar lá a lista. Então, quando eu atualizo a lista, atualizo a página, ele recarrega o componente e acaba atualizando essa lista para mim. Só que eu tenho que falar para ele que ele deve atualizar toda vez que essa página recebeu foco. Ela entrar em foco, entrar em evidência. Para que isso aconteça, eu vou ter que mexer lá no ciclo de vida do sistema. O que é isso? Vamos lá no nosso Ionic, lá no nosso guia, melhor falando. No guia, eu tenho aqui ó, no Angular, o ciclo de vida do componente, tá? São as transições. Então, quando você começa a navegação, o ONG-init ele é executado, ele começa a transição, só que quando ele volta, ele já foi executado, ele não executa de novo. Então, aqui eu tenho algumas variações. O onViewWillEnter, esse cara aqui, ele é executado toda vez que a página recebe um elemento. Então, toda vez que ela recebe o foco, esse comando é executado, né? Então, se você tem uma transição, você muda de página, ele recebe. Aqui no caso, quando você entra no elemento, tá vendo aqui, ó, quando ele sai do elemento e quando o elemento, né, ele já foi visitado. E aqui no final, quando você destrói o elemento, isso é quando você literalmente pede para reiniciar toda a página. Então eu vou colocar nessa função aqui, eu quero que seja executado toda vez que eu entrar na página, toda vez que receber o foco nela, nessa página, ele vai executar esse comando aqui, tá? Então vamos lá ao nosso código. Debaixo aqui do ng-on-init, eu vou colocar o comando ion view will enter. É uma função. E esse atualizar aqui, ele vai vir para cá. Tá vendo? Posso manter esse ng-init aqui, não tem problema. Ele vai continuar aí. Essa função vai ser executada toda vez que você receber o foco da aplicação. Então, tudo que eu colocar aqui, toda vez que ele entrar no site, né, na página, vai ser executado. Então, salvo aqui. Eu vou lá na minha aplicação, vamos ver se deu um erro. Não deu erro. Vou cadastrar aqui Saulo Cosme. Sal@gmail.com. Telefone dele. Data de nascimento. E aqui é a senha dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E salvo. Salvei, cadastrou. Quando eu voltar para cá, olha lá, o saldo já aparece. Tá? Então, se eu entrei na página, ele já atualiza a lista. Então já ficou mais automatizada aqui essa lista aqui de funcionários. A mesma coisa acontece com a página de produto, né? Então se você colocar esse comando no lugar certo, assim que o usuário entrar na página, a lista de produtos vai ser atualizada conforme você definiu lá no atualizar lista, né? Se vai ser de 30 em 30, 60 em 60, você pegando por página, né? Por quantidade. Então aqui, ó, essa parte aqui do usuário basicamente já terminou, né? Eu estou conseguindo cadastrar o meu usuário, eu tenho aqui os botões, né, de interação, certo? E eu estou fazendo a atualização conforme eu pedi para vocês fazerem lá no nosso código, ok, pessoal? Bem, um item que ficou faltando também, pessoal, seria, né, a questão da atualização, né? Então quando eu peço aqui para atualizar o elemento, a senha e a confirmação de senha não deveriam aparecer, tá? Só deve aparecer quando eu cadastrar. A mesma coisa assim, quando eu clico em cancelar aqui, ele deveria sair dessa tela. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer também, aproveitando essa dica. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer no formulário, para quando estiver em alteração, não aparecer a senha. E em qualquer dos casos, eu clicar em cancelar, ele voltar para a lista do usuário ou voltar para o início do sistema. Vamos lá no nosso código. Eu vou mexer lá no nosso formulário. Eu vou fechar tudo aqui. Pronto. Lá no nosso add usuário, nosso template aqui HTML, como eu já falei. O que eu vou fazer aqui seria o seguinte: a senha e a confirmação de senha, elas só vão aparecer
em uma situação bem específica, quando o ID do usuário não foi informado. Por que isso? Se nós analisarmos o código aqui do ADD usuário, você vai ver que ele tem aqui duas possibilidades. Ou ele está atualizando, né? Ou ele está cadastrando. Quando ele está cadastrando, a senha, a key, não existe. Então basta checar se essa key aqui, ela não existe. Então se ela não existir, né, a senha aparece. Se ela existir, a senha deve sumir. É isso. A gente vai lá na nossa lista, no nosso HTML, e vai colocar aqui um ngIf, né? Só que aqui tem um probleminha que a gente vai ter que resolver. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o nosso... Botar uma div aqui. Tá, vou ter que colocar uma div. O Ionic permite você usar HTML puro aqui, funciona, tá? Então vou colocar uma div para poder ficar mais organizado. ngIf, checando o que? Se a key, né? Se aqui no caso, se a key não existe, certo? Então se a key não existe, essa div vai aparecer, certo? Essa div vai aparecer assim, ó. Só que aqui seria só o usuário e a senha. Só que eu tenho um problema, galera. O botão está atrelado também à senha. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho a validação da senha? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fechar essa div aqui, ó. Ó, fechando essa div aqui, tá? Então todo esse código aqui, ele ficou atrelado a essa div, certo? Se essa div aqui aparecer, né, se ela existir, ele vai carregar tudo isso, incluindo esse botão. Agora, se ela não existir, ele vai carregar o mesmo botão, só que com uma div para ele. Quer dizer, eu vou criar uma div só para literalmente incorporar um botão. Aqui, ó, se a key não aparece, não existir, né? Se a key existir, na verdade, desculpa, ele mostra o nosso botão de salvar sem a confirmação da senha, só com validate. Então, aqui em cima, esse botão de salvar, né, seria o botão para salvar alterações do cadastrar. E esse botão de salvar aqui seria para atualizar. Olha só. Então aqui seria para salvar, cadastrar, né? E aqui seria o atualizar os dados do nosso cliente. Então quando for a informação com a key, ele atualiza. Quando for uma informação nova, ele salva. E em qualquer situação ele vai cancelar, né? O cancelar continua o mesmo. Vou matar aqui o código, tá bonitinho. E como eu falei, eu queria que esse resetar aqui, nesse campo, esse botão, ele jogasse para um outro lugar, né? Ele fosse para uma outra tela. Para isso, a gente pode botar aqui um link, um router link. Um router link. Passando esse router link para o tabs. Se você passar para o tabs, somente tabs, ele vai fazer o que? Ele vai para o início. Esse caso aqui vai ser para o ADD, o list usuário, tá? Tem que saber se lá existe esse list usuário. Então vou lá no meu tabs router, tabs router, e checar aqui se existe o list usuário. Aqui, ó, list usuário existe. Então não vai dar erro. Aqui, ó, tabs, list usuário, salvo tudo. Como é que ficou meu código? Então aqui eu tenho um key, né, um if, ngIf, para quando a key existir, e o ngIf para quando a key não existir. Salvo tudo. Vamos no nosso código. Aqui, ó, olha lá o atualizar. Então quando eu for cadastrar um novo usuário, a senha aparece aqui. Quando eu for atualizar um usuário, a senha não aparece, tá? A senha não aparecendo, ele não vai cadastrar a senha do banco de dados e não vai atualizar essa senha do banco de dados, tá, gente? Então até aqui, a nossa informação tá funcionando. Eu já fiz a alteração aqui. Para quem não sabe, o Firebase ele é uma API criada pela Google para desenvolvimento de sistemas de pequeno e médio porte. Para você acessar essa API, basta você ir no Google, colocar Firebase
né? Tá aqui, ó, Firebase Plataformas. Você vai entrar nela. E ao entrar, ele vai pedir para você fazer o login, tá? Então aqui ó, você pode fazer o login da tua conta Google. Eu vou entrar com a meu login aqui. Bem, chegando aqui na nossa plataforma, né, de desenvolvimento, vamos aqui no console, tá? O console, ele é o item no Firebase que você pode gerenciar seus projetos. Aqui eu tenho a opção de criar um novo projeto. Se você não tem nenhum projeto criado, o que vai acontecer? Ele vai pedir para você criar pelo menos um projeto. Então vai passar um passo a passo parecido com esse daqui. Ele vai pedir para você entrar com o nome do seu projeto. O nosso caso aqui é Ionic modelo loja. Tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou deixar esse modelo loja aqui. Tá? E vai aparecer aqui a referência dele. Vamos lá, vamos continuar. Ele fala sobre o Analytics, né, que você pode estar utilizando o Analytics aí para poder gerenciar a tua conta. Pode ser. Continua. Ele pede, né, se você escolher tua conta no Analytics. Aí no caso você vai ter que escolher, né, aqui é Default, Firebase, a conta padrão do Firebase. Você pede para criar teu projeto. Você não precisa usar o Analytics. O Analytics é bom para te indicar qual é a taxa de uso do teu projeto. Lembrando que está usando um plano gratuito, então tem limitações, como vocês viram ali, limitação de projetos, né? Aí vamos esperar aqui. Pronto, criou o projeto. Vou continuar aqui, ó. Aparece o projeto aqui e aparece a barra lateral de controle do projeto. Assim que eu começo a desenvolver, que eu posso estender essa barra, né? Ou recuar ela. Vou estender para aparecer os nomes, fica mais fácil. Bem, o que acontece aqui? Ele fala, né, mensagens, avisos, fala sobre o meu plano. Aqui são as ferramentas que você pode estar sabendo mais sobre elas, né, do Firebase. Tá? Você também acessa ela pela barra lateral, onde você tem aqui a visão do projeto, que são as configurações. Tem os serviços do Firebase, que é o serviço de autenticação de usuário. A gente vai usar ele para poder fazer o nosso controle de login e senha. Tem o item aqui de base de dados. Tem o item de armazenamento e tem o item aqui de hospedagem. Eu posso criar uma aplicação para ficar hospedada aqui, tá? É muito usado em Angular. Se você quiser botar a tua aplicação aí em Angular para ficar hospedada aqui, vai ficar. Porém, o nome dele vai ficar feio, tá? Vai ser o nome .firebase. Nós temos as funções. Essas funções elas agregam um ou mais serviços. Então você pode estar agregando aí, automatizando tarefas no teu Firebase. E tem esse kit aqui que ele cria como se fosse plugins internos na tua aplicação, tá? Pegando essas funções e agregando a eles, né, grupo de funções, biblioteca de funções. Tem aqui mais que tem a parte de analítica, de você controlar a quantidade de fluxos, agregar mais serviços. Há uma parte aqui, né, algumas coisas são pagas, outras são gratuitas, mas a gente não vai usar ela nas nossas aulas. A gente vai usar basicamente os três primeiros itens aqui, os dois primeiros itens, que é a autenticação, base de dados e o armazenamento. Esse armazenamento aqui é o armazenamento de fotos, tá? Se você quiser que as fotos sejam armazenadas sem que ela vá para o banco de dados, né, sem que seja incorporada como arquivo, você tem também o serviço de armazenamento, caso você queira guardar as fotos separadas. Bem, depois que você definiu essa parte aqui de banco de dados, nós vamos aqui na nossas configurações, né? Pode ser por aqui, ó, nessa engrenagem, na configuração do projeto. Na configuração do projeto, você tem aqui, né, o nome do projeto, a sua chave. Essa chave aqui é uma chave única para esse projeto. O ideal é que ela não seja visível, né, na sua aplicação. Eu vou deixar aqui para vocês, mas eu vou apagá-la depois. Você tem aqui quais são os serviços, quais são os aplicativos que vão estar conectados no teu Firebase. Nós temos aqui o iOS, o Android e o módulo web, bem como também a Unity, né, que é a parte de jogos. Então, se você escolhe aqui, por exemplo, o modo web,
ele está trabalhando com Angular, que é o que a gente está trabalhando lá na nossa aplicação, então eu posso usar ele. Quando eu gero ou pretendo gerar o APK, eu vou ter que transformar essa aplicação também em Android, então esses dois serviços vão estar agregados. E se a minha aplicação ela também for gerada em iOS, eu vou ter que incorporar o terceiro serviço aqui. Então esses três serviços vão estar incorporados na nossa aplicação. No nosso caso, a gente vai criar uma aplicação primeiro aqui web, né? Aí ele vai perguntar o nome da nossa aplicação web. Posso colocar o mesmo nome, Ionic, modelo loja, não tem problema, você pode botar. Se ele reclamar algum caractere que você colocou errado aí, né? Caractere modelo loja, né? Ele pergunta se você vai querer hospedar esse serviço. Se você não for hospedar, não marca esse item, tá? É o nosso caso, a gente não vai hospedar ele. Aí você pede para registrar a aplicação. Espera um pouquinho. Ele vai aparecer aqui algumas configurações que você iria colocar essas configurações se fosse usando o JavaScript puro, tá? A gente vai continuar aqui. Ele volta a aplicação. Aquelas informações que apareceram antes, elas estão aqui, ó, tá? Então, eu posso resgatá-lo o tempo todo aí, a hora que eu quiser. Então, essa parte aqui, né, de configurações de CDN, ou então essa parte aqui de configuração que interessa pra gente, elas têm a chave de autenticação do nosso banco de dados. Então, se você tiver essas informações, você passa essas informações para pessoas de maneira equivocada, as pessoas vão ter acesso à sua base de dados, tá? No meu caso aqui, como é uma base de treinamento, então não tem problema passar para vocês, tá? O máximo que eu vou fazer, eu vou responder aqui uma parte aqui dela, mas depois eu vou apagar esse projeto no meu Firebase e vocês vão perder acesso a ele. Então aqui, ó, eu tenho aqui minha aplicação, né, com a minha chave. Essas informações que elas vão para o nosso projeto, tá? Então para isso, eu seleciono esse item aqui, né? Posso copiar ele aqui também. Venho aqui no meu projeto, né? E vou colocar esse item nessa parte aqui, ó, no Environments, tá? Por que eu vou colocar ele nesse item? Aqui eu tenho os dois arquivos de configuração. Tem o Everebs Prod e o Everebs normal. O Everebs Prod é o arquivo de produção, de configuração de produção. O que vai acontecer? Geralmente as informações que ficam aqui são as informações definitivas, informações que são do seu servidor, que vão ter os dados do teu cliente, né? Os acessos à base de dados do seu cliente. No meu caso, com a base de teste, vai ser uma base de desenvolvimento, é o que ele fala aqui nesse Everebs puro. Então é aqui que eu vou colocar o meu código, porque na hora que eu gerar o arquivo final, né, como ele faz aqui quando ele diz aqui no nosso comentário, eu posso estar gerando ele sem ter que ficar alterando nada no meu código. Basta eu gerar uma linha de codificação específica para ele poder gerar o arquivo de produção. É o caso aqui o ngbuild ou ionic build -prod, que aí ele gera esse arquivo para mim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma vírgula aqui e vou colar aquelas configurações, sendo que ele colou no formato do JavaScript, então vou ter que fazer uma pequena edição aqui, ó. Vou tirar esse const, não tem const, e vou tirar esse sinal aqui de igual e substituir por 2 pontos. O que eu fiz? Eu criei um parâmetro aqui nessa parte de configuração do Environment, nessa constante, e aqui embaixo eu tiro essa ponto e vírgula. Então nesse ponto aqui eu já posso usar essa variável para configurar o meu Firebase, tá? Então, salvo aqui. Bem, eu já tenho as configurações do meu Firebase incorporadas no meu projeto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer com que ele enxergue o Firebase. Para isso, eu vou ter que adicionar alguma biblioteca. Então, vou lá no meu navegador de internet, né, vou abrir aqui e vou buscar uma biblioteca do Angular chamada Angular Fire 2. Angular Fire 2. Então, vou digitar Angular Fire 2. Vou vir aqui nesse Angular Fire 2. Isso. No Angular Fire 2, eu tenho aqui, né, a parte de instalação do Angular, tá? Aqui, ó, essa linha de comando que eu vou digitar, tá? Vou copiar aqui. Vou lá no meu terminal, lá no meu código, no meu terminal, e vou digitar essa linha de comando. Aqui. Ok, espera um pouquinho. Ele vai baixar o Firebase, que é a biblioteca que vai gerenciar o Firebase, e o Angular Fire 2, que é a biblioteca que vai fazer com que o Angular fale com
nosso Firebase. Vamos aguardar. Bem, pessoal, terminando de instalar, aparece aqui a versão do Firebase que a gente está usando, né? E a versão do Angular Fire. Então, a partir de agora, eu já posso usar os comandos e as bibliotecas para poder fazer a conexão do banco. Então, vou fechar aqui meu terminal. Vou fechar aqui meu Environments. Voltando aqui para o projeto. Bem, lá no site temos o passo a passo que fala, né, para você poder fazer a instalação. O que você tem que fazer agora? Você tem que fazer a inclusão desse item com o seu projeto. Para isso a gente vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó, instalação e configuração, né? Você clicando nela, ele vai carregar aqui o passo a passo. Nós já fizemos a instalação, né? Já temos o projeto pronto, já fizemos a instalação do Angular Fire e já colocamos a nossa chave no Environments, como ele fala aqui, certo? O próximo passo é você agregar esse item ao seu módulo. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que chamar o Angular Fire 2 no teu módulo e o Environments, para que ele possa inicializar nossa base de dados. Então a gente vai ter que chamar esse código aqui, né, e o Environments também. Posso copiar aqui esses dois linhas de comando. E lá no meu app módulo, vim aqui colar essa informação, tá? Aqui eu tenho o storage, depois que eu terminar de usar ele eu vou tirar ele do sistema, mas por enquanto eu vou deixar ele aí. Eu posso trabalhar com os dois em conjunto também, caso necessite. E a próxima linha é você chamar essa aqui, ó, o Firebase módulo, né, o Angular Firebase módulo inicialize app. É esse comando que faz a conexão com o banco de dados. Então, feito aqui, né, copiou, você vem aqui dentro do teu imports, coloca uma vírgula e cola ele aqui. Ele vai dar um erro porque essa variável Firebase no Environment não existe. Lá se chama Firebase config. Tá? Foi o que a variável que eu criei lá no Environment. Tá vendo aqui, ó? Firebase config. Então eu tenho que chamar ela aqui no nosso inicialize app. Bom, pronto. Isso aqui já garante que o meu sistema está conectado com o Firebase. Se eu rodar agora o sistema, não vai dar erro, ele vai estar conectado. Porém, eu vou ter que atualizar o meu serviço para, ao invés de salvar na base de dados local, ele salve na base de dados online. Na próxima aula a gente vai ver isso, tá? E vamos falar um pouco mais sobre essa parte de cadastro e autenticação de usuário. Bem, para terminar aí a nossa aula, eu gostaria que vocês tentassem fazer o seguinte. Eu queria colocar um baggage aqui. Baggage, para quem não sabe, é aquele número que aparece indicando a quantidade de itens, né? Aquele númerozinho vermelho que aparece no celular com as mensagens. Eu gostaria que vocês tentassem colocar aqui o baggage para a quantidade de usuários cadastrados. Então aqui, ó, nesse usuário aqui, deve aparecer o que? Deve aparecer a quantidade de usuários que está cadastrado aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui deveria aparecer 6 e um baggage aqui, ó, no pontinho vermelho aqui ou azul, escrito o número 6 ali, tá? Tentem fazer isso na próxima aula, sendo nossa atividade de hoje, vocês tentarem fazer, né? Além de atualizar o código. E o aluno que conseguir vai ganhar um pontinho extra aí na nossa atividade. Até mais, pessoal. Boa sorte.